Olá, meus queridos. Estou aproveitando esse lindo dia de sol para fazer o vídeo ao ar livre. Estou aqui na minha horta. Aqui ao fundo eu plantei mostarda, rúcula, couve. E aí as mostardas e as rúculas já estão em flor. Essa florzinha amarela da mostarda e a branquinha da rúcula. São lindíssimas, né? E eu vim aqui para me sentir mais ainda inspirada para falar de uma árvore muito especial, que é o ipê. O ipê, né, é uma designação geral para falar de várias espécies. São cerca de 27 espécies de ipês que existem. Ela é uma espécie da América do Sul, então ela ocorre aqui no Brasil, no Uruguai, no Paraguai, na Argentina, na Bolívia. É uma árvore muito especial e eu creio que a maioria de vocês já viram esta árvore em flor, né? Inclusive agora, no final do inverno, início da primavera, é quando ela está em floração e é uma floração belíssima. Muitas pessoas têm elas plantadas em suas casas ou mesmo na arborização da cidade. Eu aqui em casa não tenho, mas aqui pela cidade de Bagé, onde eu resido, tem vários ipês belíssimos agora. Então me inspirou a fazer esse vídeo. Então quando a gente fala do ipê, tem várias histórias, né, lendas que remontam à história dos ipês. Uma das histórias mais conhecidas diz que o ipê, durante uma reunião, uma grande reunião no início do mundo, Deus ele estava em volta de todas as árvores, né, que iam compor o nosso mundo, e aí ele estava definindo quais árvores iam florescer em qual época. E aí quando chegou no inverno, né, a maioria queria a primavera, né, calor ou verão. Quando chegou o inverno, quase nenhuma árvore queria. E aí lá no cantinho tinha um ipê todo tímido que disse: "Não, eu quero florescer no inverno". E aí Deus ficou tão embevecido, contente com o ipê, que aí ele disse: "Então no inverno vocês vão ter várias cores, teremos ipês de diferentes cores". Então seria por isso que nós temos, né, ipês amarelos, ipês roxos, brancos, né, tão belos, compondo as nossas cidades. E também tem uma história tupi-guarani bem interessante que diz que quando houve a divisão entre os tupis e os guaranis, né, que os guaranis foram ocupar novos territórios, Deus, o Deus deles, né, o Tupã, ele entregou várias sementes de ipês para que elas no futuro dessem árvores fortes, com troncos fortes que eles pudessem usar nas suas construções. E aí cada ipê é representativo de uma tribo. Então a gente vê, e toda essa conexão que eles têm, cada vez que eles tocavam, se conectavam com o ipê, eles estavam se conectando com a força de Deus, com a força de Tupã. Então vocês vejam que nessas duas histórias, são histórias bem interessantes que colocam os ipês como um presente de Deus, um presente divino, né? Tal é a importância dessa árvore. E aí eu me conectando com o ipê, eu vi que ela tem outros significados, né? No Uruguai, por exemplo, nos países de origem espanhola, o ipê é chamado de lapátio. E por causa disso tem uma substância que é presente no ipê que chama lapachol, que ela tem propriedades antitumorais, anti-inflamatórias, antiparasitárias. É bem interessante, mas aqui no canal eu não me aprofundo nas questões fitoterápicas. Eu sei que tem vários colegas que falam muito bem, sabem muito bem dessas propriedades. Não é? Então, o objetivo do canal é falar da integração, da interação energética, né, com os diferentes seres. E aí a gente tem o ipê com toda essa sabedoria, que a gente traz bastante essa questão do florescimento, mas é interessante entender todo o ciclo de vida do ipê. Né? O que eu quero dizer com isso? Tem uma fase do ano, né, que o ipê ele está lá com as suas folhinhas verdes, é uma espécie comum, né, que praticamente você não diferencia muito de outras espécies, a não ser que você seja interessado, né, em árvores, em botânica. E aí chega uma época do ano, né, que geralmente é o inverno, que ele vai perdendo todas as folhas, né, e aí ele fica só com os botões florais. E aí muita gente pensa até que esse ipê ele tá morto, né, ele tá muito seco ali, feinho. E aí de repente, no final do inverno, ele vai dar aquela floração belíssima, maravilhosa.
nos mostrando todo o seu potencial. E aí depois, né, começa de novo as folhinhas e começa a formar os frutos. Então o ipê ele traz a sabedoria do ciclo, né? Daquele ciclo tá ali, só com as folhinhas, depois perde, depois entra naquela floração maravilhosa, depois entra nos frutos. Isso também acontece com a nossa vida. Muitas vezes, né, nós estamos naquela situação em que a gente se sente um pouco desanimado, né, se sente desfolhado, né, com aquelas folhas velhas, né, e aí a gente fica tristinho, né, cabisbaixo. E aí a gente deveria aprender com o ipê. O ipê faz o quê? Quando ele está numa situação estressante, ele vai e perde as folhas, ele manda embora, ele deixa embora. Então que a gente deixe esses sentimentos, né, que às vezes fazem tão mal para a gente, deixe embora. Ou aquela situação que para nós não serve mais. Desapegue, deixe ir, né, como as folhas do ipê. Para que depois, numa outra fase, a gente consiga florir, a gente mostrar o nosso potencial, a nossa beleza, né, para o mundo. Mas que a gente saiba também que tudo é um ciclo, que também esse período de florir, ele também vai passar, é natural. E aí vai vir um período de frutificar, talvez não sendo tão exuberante. Então, para que a gente pense que a gente não vai estar sempre florido e ao mesmo tempo a gente não vai estar sempre sem as folhas, que a gente possa entender o ciclo da nossa vida e entender que as luzes e as sombras fazem parte de todos os seres. Nós temos luz e sombra. Temos que entender esses processos para conseguirmos aproveitar melhor essa vida. Um outro aspecto bem interessante dos ipês é a sua madeira. O ipê é considerado uma madeira de lei, porque ela é bem resistente e pouco suscetível ao apodrecimento. Então, é uma madeira muito durável. Várias construções do período colonial, elas foram feitas com a madeira de ipê. Várias igrejas antigas, jesuíticas e outras, que foram feitas com essa madeira e ainda resistem até hoje. O ipê também ele era preferido, era uma das árvores preferidas na construção do arco e flecha. Então o arco e flecha indígena, aquela parte do arco, era feita de ipê. E essa questão nos traz, né, como um aprendizado para que a gente seja como uma madeira do ipê, que a gente seja rígida, né, a ponto de que seja durável, que a gente tenha firmeza nas nossas ideias, nas nossas posturas, mas ao mesmo tempo que a gente saiba ser maleável, que a gente saiba ser flexível, que a gente defenda o que a gente acredita, mas a gente também consiga compreender, né, as posturas do outro e que a gente saiba se adaptar às diferentes condições, né? Então essa questão da madeira nos traz todo esse aprendizado da resistência, perseverança e ao mesmo tempo flexibilidade. Então a gente vê que o ipê, ele carrega bastante a energia do equilíbrio. Ele tem tanto essa energia que a gente chama yin feminina, com as suas flores coloridas, cheias de beleza, né, que também são um convite à esperança, né? A flor é um convite à esperança, né? Porque a flor, ela traz aquele ideal de que ela vai se tornar um fruto e vai se propagar pelo mundo. Então a flor traz muita beleza na esperança. E ao mesmo tempo, então, trazendo essa energia yin, ela nos traz a energia yang, que é a energia do masculino, com a questão da resistência da madeira. Então, que a gente também possa aplicar todos esses aprendizados na nossa vida, que a gente seja nutrido com toda essa beleza, não só dos ipês, mas com todas as espécies que habitam esse nosso mundo, né? Que a gente possa aproveitar cada um desse momento. Às vezes a floração do ipê, ela é tão rápida. Aqui, por exemplo, na região em Bagé, os ipês amarelos, eles florescem bem rapidinho. Os ipês roxos até continuam várias semanas, mas os amarelos florescem, daqui a pouco na outra semana já não estão mais. Então nos traz o aprendizado de que as coisas são efêmeras e que nós temos que ter a intensidade de aproveitar cada momento da nossa vida, principalmente nessa questão da pandemia, que nós temos a incerteza de que estamos hoje aqui, mas amanhã podemos não estar. Então aproveitar cada momento da vida, cada momento é precioso, é como uma floração de ipê. Tudo é muito lindo, né? Que a gente possa aproveitar todos esses momentos, tanto de luz quanto de sombras. Então é esse o recado que eu quero deixar, né? O ipê amarelo, ela é a flor, é nosso símbolo nacional, né? Hoje, 7 de setembro, a gente tem aí, né, o ipê amarelo como um símbolo, né, do nosso país, né? Que é tão lindo, tão maravilhoso, que a gente possa valorizar toda essa vida, né, que temos no nosso país e no nosso planeta.
Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostaram, curtam, compartilhem. Se gostaram mais ainda, se inscrevam no canal. Um grande beijo e até mais.